Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio podcast Setmaier Engenharia. Hoje nós estamos recebendo mais um fornecedor, parceiro nosso em nossas obras. Vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre piscinas em obras de alto padrão. Estamos recebendo aqui o engenheiro Cristiano, da empresa Companhia das Piscinas. Seja bem-vindo, Cristiano. Ô, Rafael, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui e agradecer aí essa parceria de sempre e espero poder contribuir aí com Eu tenho certeza que você vai contribuir, Cristiano. Eu falo que é assim, nós escolhemos alguns tópicos para fazer esse podcast da Setmaier em função vamos falar que sejam as dificuldades que a gente tem passado nas nossas obras. E elencamos aí vários pontos, e um deles, que sempre gera questionamento, é um assunto hoje que o pessoal investe muito dinheiro e tem muita informação e muita tecnologia nova, que é a piscina. E aí, como nosso parceiro já de bastante tempo, e a gente sabe sobre a sua qualificação no mercado, por isso que você está aqui, foi escolhido para participar com a gente, tá? Seja bem-vindo e vamos lá bater um papo sobre piscinas. Cristiano, vamos lá. Começando aqui um pouquinho da nossa história, lá de quando começou a Companhia das Piscinas, né? Eu costumo falar, Cristiano, que a gente que toca as obras e cuida de várias disciplinas, eu acho que quando um profissional ele escolhe um determinado padrão de trabalho para fazer e faz com excelência, como é interessante o campo da engenharia, como tem várias janelas que o cliente, que o engenheiro pode seguir, né? Você é engenheiro de formação? Sou engenheiro civil, me formei aqui, em Goiânia mesmo, na Federal, em 1996. 96. Tá, então você formou e já começou a mexer com piscinas, que a Companhia das Piscinas ela tem a data de abertura em 1995. Isso. 30 anos de piscina. A Companhia das Piscinas ela veio como uma filial de uma empresa de bombas de grandes sistemas, bombas hidráulicas, Sim, de saneamento. E ela veio como uma filial dessa empresa. Eu estava me formando, à época, próximo a me formar, ainda fiquei ali uns 6 meses nas incorporações. sim. Trabalhava numa incorporadora daqui. Sim. E logo fui convidado a fazer parte do quadro técnico dela. Entendi. E aí, de lá para cá, eu não saí mais. Entendi. E depois o grupo econômico se dissociou e nós ficamos exclusivamente com a Companhia das Piscinas. Então, na verdade, a empresa começou no mercado de bombas. E era bomba para piscina ou era outro tipo de sistema de bombas? Na verdade, a empresa matriz começou no mercado de bombas. Existe até hoje a empresa ainda. E aí abriu um braço de piscinas pouco antes de eu me formar. Até familiar, inclusive. Foi meu pai que tocou essa abertura. Entendi. Então, eu não fundei, mas dos 30 anos que nós fizemos ano passado, 28,5, 29, eu estou à frente do negócio. E eu falo que é assim, né? É interessante quando você pega um especialista em piscina, porque eu falo que piscina, quando um engenheiro vai fazer pela primeira vez e ele quer assumir todos os riscos, com certeza a primeira vez ele vai errar. E muito, né? Porque são muitos detalhes aí para você entregar um produto de qualidade para um cliente, né, Cristiano? Sem dúvida que é um desafio muito grande, né? A piscina, apesar de parecer uma obra simples, ela requer a especialidade daquilo que você precisa realmente desenvolver, principalmente para você entregar a tranquilidade que o usuário busca quando vai atrás de uma piscina, quer trazer o lazer para dentro de casa. Então, assim, são pequenos detalhes, mas com uma certa quantidade grande e que só o tempo vai te dar aí a bagagem, né? Para você poder entender aquilo que funciona melhor, aquilo que eventualmente não entrega tanto resultado como às vezes prometido. Entendi. Porque o mercado tem evoluído muito, né? Muito, né? A tecnologia desembarcou forte no ramo das piscinas de um tempo para cá. Isso já existe no primeiro mundo há muito mais tempo, né? Mas aqui já está, né? Essas distâncias encurtaram muito. Então, hoje a gente tem
praticamente tudo que tem no país de primeiro mundo. No país de primeiro mundo disponível aqui. Maravilha. E se eu te fizer uma pergunta, falando ainda do tempo de empresa, que vocês vão aí para quase 30 anos, né? E eu imagino que tudo que tem de piscina você já passou. O que você vê aí, que você acha que foi a mudança mais substancial aí de quando vocês começaram para agora? Se eu te falar assim, Cristiano, me fala uma mudança que você acha que teve assim, dentro de 30 anos mexendo com piscina. Eu acho que o principal é a preocupação com a parte de manutenção, é a sustentabilidade, vamos dizer assim. Antigamente, você pega ali o Lago Sul de Brasília, as piscinas eram um caixote com um dreno de fundo. Acabou. É um caixote com água. Não tinha nem sistemas de recirculação. Tratamento de água, nada. Tratamento de água, nada. Aí isso foi evoluindo, o tratamento é básico, né? Era básico já há algum tempo, mas hoje você tem situações assim que imputam à piscina uma condição de sustentabilidade, de facilidade de manutenção, de otimização de gasto de recursos, seja recursos energia, seja químico. Sim. Então, eu costumo dizer que a implantação ela acontece só uma vez, mas a manutenção ela a vida útil do imóvel todo. Ela é eterna. Pode não ser para você que vendeu a casa para outro, mas quem assumir aquilo ali vai assumir. É verdade. Então, existem nesse ramo pequenos detalhes que são muito importantes de serem observados quando se vai fazer uma opção como essa. Né? É tanto que a gente vê, eu falo que é assim, né? Falando um pouco aí das nossas obras, né? Da Setmaier, que eu lembro que no começo aí da nossa operação, mais de 20 anos atrás, a gente fazia a obra toda e no finalzinho eu ia fazer a piscina. Era como se fosse, é um acessóriozinho ali, a hora que estiver ficando pronto, eu preciso desse espaço, eu faço a piscina. E hoje, a nossa percepção mudou completamente. A orientação com a nossa equipe é, quando eu estou subindo a estrutura da casa, eu já tenho que deixar a piscina estruturada, pronta, com tubulação, com infraestrutura. Por quê? Porque são obras tão complexas que muitas vezes você atrasa 6 meses uma obra por causa de uma piscina. Se você não entrou no planejamento junto com a obra, né? E se você for analisar, quando você sobe a caixaria, vamos chamar assim, o shape da piscina, ela te permite também todas as movimentações ali do entorno, né? Sim. Porque, caso contrário, você fica meio amarrado a só poder fazer aquilo lá na frente. Sim. Tanto que você vê que a gente tem feito até com vocês também alguns, que eu antigamente não tinha uma disciplina de contratar o projeto da piscina. E hoje em todas as nossas obras, a hora que eu estou no começo da operação, ali no primeiro mês de obra, eu contrato o projeto da piscina para a gente sentar com o nosso cliente e expor todo o mecanismo que a gente pode oferecer para ele, né, de equipamentos, de ducha, de tipo de iluminação, e de cascata, e do tipo de tratamento de água, e o padrão da casa de máquina, né, também. O conforto térmico. Então, tudo isso a gente leva isso para o cliente para depois a gente começar a fazer a compra. Agora, eu te pergunto o seguinte, hoje, quando você trabalha com piscinas de maneira geral, se a gente for separar, por exemplo, hoje você está mais focado em obras de alto padrão ou seria mais ali incorporação? O que vocês estão mexendo mais? Olha, eu acho que o principal viés está nas casas de alto padrão de condomínios horizontais. Entendi. Só que a gente também tem uma boa penetração nas incorporadoras, que hoje é muito valorizado, eles entregam muito os equipamentos de lazer, eles estão na capa de todos os verdadeiros clubhouse, né? Exatamente. Então esse é um segmento que graças a Deus, pela nossa autoridade, não só pelo tempo de mercado, mas pela minha formação, pela disponibilidade que a gente sempre tem em atender enfim, e ser parceiro desses empreendedores, então também faz parte de um bom segmento que a gente atua. Clubes e associações já foi mais no passado. Eu acho que principalmente não, isso vem bem antes da pandemia, mas de 10 anos para cá,
esse conceito mudou um pouco, né? Sim. Todo mundo trouxe muito lazer para dentro de casa. Diminuiu muito, né? Diminuiu muito esses investimentos nessas, né? Tem agora os mega, fala? Empreendimentos de piscina de onda. Sim. Porque aí nós já estamos falando de um outro segmento. De um outro segmento. Sim. Mas sem dúvida alguma que as residências de alto padrão são, vamos dizer assim, é onde a gente ocupa ali 60%, 70% do nosso esforço. Sim, e eu te falo que aquela piscina quadrada acabou, né? Aquele 3x4, 4x5. Isso hoje a gente tem projetos assim que são... Você tem projetos bem mais audaciosos, né? Para piscina. Ainda que, apesar da minha formação ser da engenharia, já o orgânico, ele lá atrás, ele já foi mais valorizado, depois ele sumiu um pouco. Não sei se você percebe nas suas obras, muitas obras com linhas retas. Independente de ter ambientes diferentes, praias, spas, bordas infinitas. Jardim dentro da piscina. Exatamente. Tem também hoje. E eu tenho visto agora voltar um pouquinho mais. Tem caído um pouco mais de projeto orgânico de novo. Mas assim, piscinas com linhas retas, se a gente pegar uma apanhada aí das... Quantas obras você está desenvolvendo hoje aqui nos condomínios? Bastante. São muitas. Mais de 10. Que seja mais de 10. Provavelmente você vai ter a grande maioria delas com piscinas. Com linhas retas. Não significa aquele padrãozinho 8x4 tradicional. Sim. Mas ainda né? Ainda tem. E hoje, ô Cristiano, quando a gente fala de acabamento de piscina, né? Porque vocês trabalham em todas as etapas. Você, às vezes, só vende equipamento, dá assessoria, também entrega uma piscina toda 100% finalizada. Mas hoje, vamos falar agora aí, 2026, você tá... O grande volume de obras é em que tipo de acabamento de piscina? Porque vinil quase não tem mais, né? Ou ainda vocês fazem alguma coisa, ou não tem mais? Não, acaba que, assim, você vai se posicionando de uma certa maneira, o mercado vai te enxergando de uma certa maneira, e quando você vê, você está integrado naquele mercado. Sim, no luxo que você quer falar. Não é nem... mas não é nem necessariamente estratégico, às vezes. Às vezes, os seus relacionamentos, as suas entregas, a autoridade que você vai adquirindo, né? Que você vai... né? Você acaba, quando você vê, você fala, cara... esses dias eu perguntei para os meninos, falei, gente, tem tempo que eu não vejo um orçamento de uma piscina de vinil. Não é porque ela não exista... É porque, de repente... Seu público foi ele já não... não vai buscar isso mais. Já não vem... Exatamente. Já não vem buscar isso. Eu queria fazer um ganchozinho, quando você falou daquelas soluções que vocês estão começando com o projeto, que eu acho que, assim, é fundamental você investir numa boa solução de infraestrutura, porque uma infraestrutura bem feita, com... tubulação adequada, dimensionamentos adequados, posicionamentos adequados, ele permite qualquer solução futura que você queira dar. Sim. Por quê? Porque a máquina não gostei muito da temperatura, não gostei muito da vazão dessa borda infinita, a hidromassagem eu achei assim. Cara, se você tem infraestrutura que suporta, uma simples troca de equipamento resolve. Mas quando você não tem, não adianta. Já era. Tá tudo enterrado debaixo Você sabe que os acabamentos normalmente são de altíssimo padrão. Como é que você quebra um deck inteiro para trocar cano? Não tem jeito. Então isso é um ponto assim que eu acho que tem que ser muito bem observado. E aí nada melhor do que os especialistas nesse segmento para suportar essa tranquilidade aí do investidor, do construtor, de quem quer que seja. Não pode ser negligenciado isso. Não pode. Eu te falo que é assim. Hoje, Cristiano, a gente... eu falo que a hora que você começa a ter um volume de obra representativo e você faz o ciclo, quando você começa a entregar as obras, a gente vê uma etapa que é o pós-obra. Né? E a hora que você está com esse volume, você está executando algumas e está atendendo cliente que já está morando.
E piscina é um ponto que geralmente ele está ali no top 3 de problemas de pós-obra se a piscina não foi bem feita. Então, uma das coisas que hoje a Sete Maia adaptou, e é um item que eu acho que é uma coisa mais recente, são 2 itens que a gente presta muita atenção, que lá quando eu comecei a Sete Maia, a gente não gastava energia com isso, que era barrilete de casa. Então, o barrilete era um negócio assim que ninguém queria nem saber como é que estava. E hoje a gente faz projeto de barrilete, a gente faz questão de acompanhar, de levar o cliente para fazer um checklist de entrega e, ao mesmo tempo, a casa de máquina da piscina. Então, você vê que a casa de máquina de piscina era um lugar que, quanto mais difícil entrar, era o que mais tinha, né? Não, tem que ser bem complicado. Hoje, a gente já faz algumas que tem que ter porta, que eu quero que o cliente desce lá, que ele tenha essa facilidade, coloque cerâmica na casa de máquina, né? Pra você ter toda uma... Sem dúvida. Antigamente, a casa de máquina ficava renegada ao espaço que sobrava. Ninguém falava, deixava faz um buraco lá no chão. Exatamente. Aí, põe o motor aí dentro e pronto. Você fez isso aí, você até me lembra de um acontecido. Um engenheiro amigo nosso estava fazendo a casa de um outro amigo nosso e falou, aí aqui, como é que eu vou entrar aqui? Como é que se entra aqui? Não, isso aqui o cara da piscina se vira. Se vira aí. Aí o cliente, que era um cara atlético e tudo, e gostava, engenheiro também, gostava de saber, falou assim, fulano, o cara da piscina sou eu. Eu tipo assim, da piscina. Não que ele fosse seu cuidador, mas ele gostaria de ter chance de adentrar a casa de máquinas, ter um ambiente, né? Então, sem dúvida alguma, eu costumo dizer o seguinte, uma piscina com responsabilidade construtiva não vai ter problema no shape da piscina. Sim. Os problemas relacionados à piscina estão ligados, quando estão, a questões de casa de máquina, de condição de casa de máquina. Então, assim, a casa de máquina, para mim, é o pulmão da piscina. A piscina deveria começar pela casa de máquina. Pela casa de máquina. Entendeu? Porque se ali eu tenho um ambiente adequado, devidamente bem dimensionado, seguro, sem dúvida alguma que você já caminhou a metade do caminho do sucesso do projeto. Hoje, pra você ver, como a gente tem assim, a maioria das casas de máquina são enterradas, nós adotamos, às vezes tem cliente que fala, nossa, mas isso é um exagero, não precisa disso. A gente faz a impermeabilização da casa de máquina toda com manta. Com manta asfáltica, porque às vezes o cara ia ali e passava às vezes só um neutrol, um betume, com o tempo entra uma água, você entra num lugar que estava cheio de umidade. Então eu falo que é um lugar que a gente melhorou muito a ventilação, a gente melhorou muito o tipo de impermeabilização. Por quê? Porque é um ambiente que vai ter mais acesso, né? Que as pessoas vão ir mais. E tem um outro ponto, Cristiano, que a gente adotou também aí, que tá assim, tem um resultado maravilhoso e até inclusive veio de sugestão do seu time, que é fazer o teste, o laudo da tubulação antes de fazer o acabamento da piscina. Então a gente enche a piscina, e a gente faz um laudo com uma empresa que passa a câmera dentro de toda a tubulação e me gera um laudo. Então, a gente já teve alguns casos que, assim, você não viu a piscina vazando no teste, mas você vê uma estria num cano e esse profissional nosso fala, ó, aqui vai te dar um pós-obra. A gente abre, corrige e ele gera um laudo para nós. E é um serviço relativamente barato pela despesa que tem hoje com o valor da piscina, né? Sem dúvida que aumenta, né? Aumenta bastante a segurança. Existe também o laudo de pressão, né? Sim, também, faz o laudo com pressão. Com pressão, né? Nas tubulações. Sem dúvida que tudo que você puder fazer para aumentar a garantia de sucesso ali é importante, né? Não pode deixar como os projetos estão cada vez mais complexos, então o nível de tubulação é muito alto, né? Você tem muita quantidade de tubos, você fala, gente, um desse aqui der um problema, como você disse, a maioria dos nossos decks, ou ele está numa madeira que é muito cara, ou você tem uma pedra que é muito cara, né? Muito cara. De qualquer forma, é difícil, né, de você acessar isso depois. Sim. Agora, uma pergunta que eu te faço, por exemplo, sobre piscina, né? O que você acha que seria, se eu fosse considerar assim, um dos 3 maiores erros aí que um cliente comete quando vai contratar uma piscina, na sua opinião? Sempre quando você vê, você fala, nossa, parece que é um clássico, eles estão fazendo isso errado. Não, eu acho que assim, na verdade, comoditizar o serviço de uma piscina. Achar que você está comprando uma piscina
como se estivesse comprando qualquer outra coisa e não se ater ao nível de especialista que você precisa ter para fazer aquilo funcionar bem. Então, não é nem questões assim de erro. Existem alguns erros assim mais simples de serem ditos, como tamanho de coxo de borda infinita, que volume pequeno, depois lá aquilo você nunca resolve lá na frente. Porque ficou pequeno o volume de água. Tubulações subdimensionadas, que depois não adianta máquina, como eu já falei. Mas tudo isso é evitado se você cai na mão do especialista. Porque ele sim tem a expertise de antecipar todas essas coisas. Sim. Eu costumo dizer algumas coisas assim, eu costumo colocar em 4 tripés o segredo do sucesso de um projeto de piscina. O primeiro é segurança. Porque a gente não pode nunca negligenciar com segurança. Sim, é um risco enorme, né? É um risco enorme. É a característica, a quantidade de quinas, aonde as quinas estão localizadas, é você imaginar como que o uso daquilo vai ser feito e como que você vai aumentar a segurança do usuário. Não podemos nos esquecer também da segurança do acesso. Sim. Lógico que tem pessoas que já não têm mais, vamos dizer, necessidade de ter essa preocupação. Todo mundo da casa pode acessar a piscina, mas você não pode esquecer disso. Sim. Aí entra a tecnologia de novo, suportando as capas automáticas que protegem bem a piscina de forma mais facilitada. Sim. Passado a segurança física do usuário ali, as pessoas às vezes não se lembram, mas a estrela da piscina é a água. Sim. Você não vai num churrasco de um amigo e elogia a piscina mais linda do mundo se a água estiver meramente turva. Tem que estar cristalina. O contrário você faz. Pô, a casa do fulano é legal, né? Uma piscina gostosa. Você falou a palavra gostosa porque se a água estiver... maltratada, vamos falar assim. Não. Se tiver super bem tratado, já te enche os olhos. Ah, sim. Então, eu vou falar o aspecto da segurança, vamos dizer, física do uso, da segurança do tratamento, de você entregar, você tentar maximizar ao máximo, meio óbvio, a qualidade de água, né? É que você tem várias opções hoje. O terceiro tripé é o conforto térmico, porque teoricamente nada disso adianta se aquilo tiver gelado, confortável para você entrar. Não vai. Né? E assim, para finalizar, o quarto, que não é menos importante, mas eu diria que assim, cara, a piscina é segura, tratamento top e confortável termicamente. Isso aqui já te dá o segredo do projeto, do sucesso do projeto. Sim. E de quebra você tem os efeitos. Que aí foi aonde você falou, seja uma cascata, seja bicos de hidro, seja aquele air blower que dá aquele efeito champanhe na água. Hoje está muito em voga. Nós ainda não fizemos, vamos fazer o próximo. Aqueles jatos de névoa. Sim. Parece uma névoa, igual o Jurassic Park. Sim. Filmezinho de entrada do Jurassic Park, aquela névoa saindo ali do jardim, que envolve com o ambiente de piscina. Sim. Mas esses são efeitos que de nada adianta você ir lá para os efeitos e ficar em cima dele. De nada adianta você ficar em cima do revestimento. De nada adianta você ficar em cima do shape da piscina se você não cuidou da segurança, do tratamento e do conforto térmico. Pronto. E normalmente essa parte o usuário final não enxerga muito. Sim. Ele está muito focado o que nós vamos revestir, se a profundidade está legal, se o comprimento está legal, e o resto ele diminui a importância disso. Sabe uma coisa que me incomoda muito, às vezes, em projetos? Normalmente, quem tem mais potencial para ter um projeto de sucesso, normalmente é o que menos alcança isso por não se envolver com o projeto. Sim. Quando você não, um alto executivo não tem tempo para nada. Se ele não envolve com o processo de compra, ou ele vai estar na sua mão, que sabe como as coisas funcionam, e vai alertar ele a todo momento. Certo. Ou ele vai ficar refém de planilha
de orçamento e normalmente ele vai errar. Isso é um ponto crucial. A gente vê a Goiânia é uma região assim infestada, né? Nós temos uma cena sertaneja muito forte, nós temos uma área médica muito pujante, hoje virou um hub de serviço, né? Do norte para cá e tudo. Então tem muitos expoentes em Goiânia. Sim. A grande maioria dos projetos dos expoentes não logram sucesso. Sim. Pelo baixo envolvimento. Sim. De quem é o tomador de decisão. Na verdade... Não sei se você percebe isso em outras áreas claramente. E hoje, da sua obra. E hoje o que nós estamos tentando, não sei se a palavra seria combater, é separar exatamente o que é preço e o que é valor. Hoje eu faço isso muito com a Setmaier, eu levo muito isso para minha equipe e eu tento levar isso com os nossos clientes, fazendo a imersão em todos os assuntos. Um dos motivos que nós criamos o podcast foi para isso. Então a gente tem várias disciplinas no podcast que nós já fizemos aqui, vamos continuar fazendo, exatamente para trazer essa clareza. Por quê? Muitas vezes fica o cliente à mercê de um profissional que está fazendo por alguma indicação de um colega ou por uma indicação de um amigo, mas ele não é técnico. E o que nós costumamos fazer, eu acho que a gente já fez isso até várias vezes lá com vocês, é levar um cliente para mostrar para ele qual que é as opções que ele tem com a piscina. O leque de opções para ele entender o que ele está contratando. Porque quando ele vai fazer uma compra dessa que tem um valor agregado, às vezes que está um pouco mais alto, a primeira reação é, não vou fazer isso não. Mas porque ele não conhece, como você disse. A hora que ele começa a fazer essa imersão nesse assunto, e hoje a gente usa muito da internet, fala, olha isso aqui como é que funciona, olha essa casa de máquina, começa a entender sobre a água, faz um sistema híbrido, solar e trocador de calor. Ele começa a enxergar aquilo, fala, realmente tem que ser um pouco mais caro mesmo, porque se eu quero máquina, eu quero equipamentos, eu quero um sistema que realmente vai atender a minha expectativa, eu tenho que ter um pouco mais de caixa. Aí a hora que a gente fala, realmente, como tudo, né? Existe um produto que está um pouco mais caro, que tem mais qualidade, e às vezes um produto mais barato, que é mais simples, que não vai te entregar o que ele está precisando. E aquela parte da manutenção também é muito importante, né? Hoje, por exemplo, se a gente for levar para conforto térmico, você tem tecnologias de trocadores de calor que consomem 2 vezes e meia quase, do que outro tipo de peça. Entendi. E aquilo que eu falo, a compra é uma vez, mas a manutenção é tempo. Manutenção então, de repente, com muito pouco tempo, você tem o payback daquilo rápido, você recebe de volta a diferença do investimento e tudo caminha de uma forma mais positiva e segura, né? Esse tipo não é... A gente não está a falar aí de algo que é para uma temporada, 2 temporadas. Não é. O cara, e na verdade a gente vê que assim, né, hoje o próprio mercado ele vai se adaptando a esse luxo, que já existe o profissional que projeta o paisagismo e a piscina, né? O cara fica um especialista nisso. Quer colocar uma mega piscina, vamos falar assim, que ela tá ali exuberante num contexto do paisagismo, que vira um investimento alto, né, para o cliente. A piscina deixou de ser um item de lazer, né? Passa na porta das grandes imobiliárias de casas de alto padrão, conta 100 anúncios e me fala quantos tem a piscina na capa do anúncio. Tem que ter, que esse é o nível... Tipo assim, a maioria esmagadora, você tem aquilo. Então, por mais que às vezes as pessoas, assim, um ou outro use mais ou use menos, a piscina deixou de ser um simples elemento de lazer para fazer parte para compor uma arquitetura central para valorizar o imóvel como um todo. E lá e a sua especialidade, Cristiano, acho que com o tempo
você foi agregando mais alguns pontos. Hoje, por exemplo, vocês mexem com a parte de sauna, né? Que também vocês fazem bastante. Sim. E a parte de aquecimento solar para residências. Fala um pouquinho pra gente desses itens também. Na prática, sim. Além do ambiente de piscina e lazer, que aí envolve spas, geradores de vapor, que é saunas secas, que apesar da gente ter uma região muito seca, está começando a pegar Tem pessoas mais, que gostam. A gente vai para o que a gente chama de sistemas de aquecimento. Aí a gente já abre o leque maior. Eu vou aquecer água para banho, eu vou aquecer água para hotelaria, Sim. eu vou aquecer água eventualmente até para alguns processos industriais. A fonte de calor, no alto padrão residencial, como a gente tem uma região muito ensolarada, muito favorável, a maioria delas, a fonte de calor é o aquecimento solar. Que a gente chama de solar térmico. Sim. Inclusive, a gente tem que dividir isso bem, porque com a popularização do fotovoltaico, energia solar, aquecimento solar, tudo virou meio que a mesma coisa, obviamente, para quem não é especialista. Ninguém é obrigado. Mas a gente dá o nome a isso de solar térmico. Solar térmico é aquele solar que aquece alguma coisa. Sim. Então, aí que no caso é o aquecimento de água. Mas tem outras fontes, tem sistemas que... Tem casas, vamos dizer... Acho que você tem feito casas que não tem barrilete. Sim, sistema 100% pressurizado. Hoje nós temos também. 100% pressurizado. Às vezes, alguma conformidade do terreno que não permite placa. Elétrico. E aí, de repente, você tem outros tipos de soluções. Até mesmo centrais a gás, etc. E tal. Então, a gente hoje faz todo esse tipo de trabalho. E em parceria com uma empresa que a gente representa, que você conhece, inclusive... a gente acabou adquirindo também um pedaço do fotovoltaico. Talvez você mesmo nem saiba, porque a gente não faz uma divulgação tão forte. Mas o que acontece? Os 3 sistemas, seja o aquecedor de banho, que é térmico, seja o aquecedor de piscina, quando ele também é térmico. E o fotovoltaico, eles coexistem normalmente no mesmo lugar, que é no telhado. Então, é um conforto muito grande para o usuário ter um dono do telhado. A gente pega uma planta, faz um estudo de inserção, privilegia, sabendo o funcionamento de cada um e a necessidade e a demanda de cada um, a gente privilegia quem tem que ser privilegiado, sem interesse comercial, vamos dizer assim, tá tudo debaixo de um guarda-chuva só. Sim, entendi. Isso nem sempre é fácil, porque para o cliente também não é tão simples acreditar a um único fornecedor todas essas soluções. Mas a gente faz, inclusive, sem compromisso, esse estudo de viabilidade desses 3 sistemas, para que não aconteça o conflito, que é muito comum. Quantas vezes você já me ligou para pedir para eu desmontar o meu sistema, porque o cara do fotovoltaico chegou lá depois e aquele lugar era melhor para ele? A gente, pelo menos, consegue fazer a solução está aqui. Sim. Se essa solução é full CIA das piscinas, se a CIA das piscinas vai se limitar a essa ou a essa parte, para nós não tem problema. O que a gente quer é prestar esse serviço, até para evitar retrabalho. Sim. Seja no que eu fizer, seja no que outro pessoa fizer. Fazer. Então, isso aí a gente também tem atuado bem hoje o nosso projeto, né, falo Setmaier, quando a gente fecha uma obra com o cliente, a gente está fazendo essa consultoria com todos os nossos arquitetos, desse trabalho que a gente chama sombra de telhado. Nós colocamos esse nome, que aí a gente coloca todas essas disciplinas na cobertura e muitas vezes, na hora que volta para o arquiteto, ele tem que fazer algum ajuste na arquitetura. Entendi. Por quê? Porque o cliente nosso, ele não aceita essa placa aparecendo. Não aceita. Hoje eu tô com obras que eu tenho muitos clientes que falam, não, eu não quero, eu vou pagar a energia, mas não quero ver essa placa inclinada. E eu já tive clientes também que falam, não, eu vou gerar bem menos energia, mas eu quero minha placa horizontal. Porque a questão da inclinação da placa, ela tem a quantidade de energia que ela gera, né? Sim. Quanto mais bem...
Quanto menos... Então eu tenho cliente que às vezes a laje é muito grande, ele fala, não, pode pôr ela toda plana, mas eu não quero que ela apareça de lugar nenhum, não aceito. E tem uma tendência grande da diminuição das platibandas, né? Cada vez é menos, né? Então, o telhado, né? Mas a gente coloca muito isso porque muitas vezes o cliente não tem essa definição muito clara. Então, quando a gente leva isso para ele, muito bem colocado o que você disse aí. E eu queria te fazer uma pergunta, Cristiano. Por exemplo, piscina e sauna. Por exemplo, sauna hoje é mais ou menos o mesmo padrão de piscina. Hoje tem muita casa que não tem sauna. Hoje tá assim, não. Todas essas casas mais de alto padrão, o pessoal tem feito uma sauna, mesmo que seja pela pegada mais comercial. Ou não? Para falar bem a verdade, assim, elas caminham juntas, mas você deve ter ali uns 20% dos projetos que não tem a sauna. Não tem a sauna. Entendi. Não é assim, não é um casamento assim que sempre tem, não. O cliente pensa muito assim, poxa, uma casa desse padrão, nessa região, com essa conformidade, a piscina precisa existir ali como um elemento arquitetônico linda. Central. Mas a sauna não necessariamente. Entendi. Eu tenho assim, eu não sei, em roda de amigos, pessoal que a gente convive, eu tenho uma dúvida o quanto o goiano toma sauna. Entendi. Eu acho que difere um pouco da região sul. Não gosta tanto, às vezes até pelo calor. Eu não vejo assim como uma coisa tão arraigada assim. É lógico, o clube que a gente frequenta, joga um tênis, depois entra na sauna, mas eu vejo isso assim. Mas, de qualquer forma, existe um volume razoável. Eu, por exemplo, tenho em casa. Tá. A minha visão sobre sauna é que, assim, essa é uma opinião particular, mas eu acho que é um custo relativamente baixo para você ter uma pegada comercial se um dia você for vender um imóvel. E na minha opinião também, quanto menor a sauna, mais gostosa ela é. Eu sei que tem muito arquiteto que não gosta de ouvir isso, mas a realidade é que, na minha opinião, quanto menor é a sauna, mais aconchegante, mais rápido ela esquenta. Você pode desligar e ligar ela 2 vezes no mesmo dia que você tem o resultado mais rápido, com um custo menor de acabamento. E o equipamento, relativamente com o custo que você tem para uma piscina, ele não é tão caro. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção. Ele não é representativo. E se você parar para pensar, você ocupou menos metros quadrados do imóvel e tem uma sauna do mesmo jeito. Você anuncia a sauna, se for o caso, e tem menos. Até porque também você juntar muita gente numa sauna residencial da sua casa... muito difícil acontecer. Muito incomum. Um aspecto aí que pega bastante, você já deve ter tido vários desafios, a gente já teve um juntos, aquela obra do Aldeia, é questões de pé direito, né? Sim. Porque o ar quente sobe... O pé direito muito elevado, muito alto, o calor fica lá em cima. Aí você precisa começar a superdimensionar maquinário e a esperar mais tempo até que todo aquele ambiente fique sensibilizado, né, com a temperatura. Então, é um negócio meio, em alguns aspectos, é meio complexo. Sim. Agora, vamos falar de um assunto que, para piscina, geralmente ele é polêmico. Sim. Existem muitas controvérsias, né? Quando eu falo que engenheiro é uma raça de profissional muito criativa, né? Cada um tem... São mentes brilhantes. Cada um tem uma visão. Agora a NASA vem. Né? Agora a NASA vem. Tipo isso. Mas um item que eu queria te perguntar, que é assim, se você tem na Companhia das Piscinas e por toda essa expertise sua, um padrão definido para impermeabilização das suas piscinas. Por que eu quero te fazer essa pergunta? Porque hoje, um dos maiores problemas que eu tenho nas minhas obras é impermeabilização. E quando eu te falo, a gente vai falar de técnicas, tecnologias e produtos, como o mercado tem muitas opções, se você perguntar para 10 engenheiros, possivelmente você vai ter 10 soluções diferentes. Eu queria ouvir a sua. Olha, eu acho que nesse caso específico... Gostou da pergunta? Não, gostei. Eu acho que... Essa é polêmica, eu quero ouvir a sua. Como diz o outro. Nesse caso específico, a gente acaba sendo sorteado com uma questão da gente se envolver quase sempre com piscinas enterradas no que tange a nossa construção civil. Quando a piscina é elevada,
ela está encaixada na sua laje, na laje da obra. Sim. Então, normalmente, naquele momento ali, dificilmente a gente atua. Sim. Então, Aí essa responsabilidade é minha. Então, quando você citou suas piscinas... Tá entendendo então, que você faça ela inteira. Então, agora eu estou trazendo para as minhas, né? Positivo. Então, as minhas que são piscinas enterradas, existem soluções muito confiáveis Sim. de argamassas poliméricas, altamente aditivadas, que permitem algumas mini movimentações, ainda que essas piscinas enterradas, se bem feitas, têm todas as condições para não ter movimentação nenhuma. Positivo. E a piscina enterrada, até... Eu não sei se eu posso falar, mas a piscina enterrada, se sair dela um copo d'água por dia, esse copo d'água... Ele é sumiu, absorvido, vamos falar assim. É absorvido. É. Diferente... Até porque tem evaporação até também, porque tem né? evaporação, um monte de coisa. Diferente quando você leva aquilo para as piscinas elevadas. Sim. Uma xícara d'água que pinga num carro importado por dia vai gerar. Vai gerar. Então aí, das minhas, eu uso muito essa solução de Certo. polimérico. Certo. Existem poliméricos, inclusive, que prometem entregar desempenho para as elevadas também. Certo. Se você pegar um catálogo Também, técnico sim. desses fabricantes, vai estar lá. Sim. Ainda que, quando eu recorro aos especialistas de impermeabilização de sistemas elevados, aí eles já começam a... Alguns ainda falam de manta asfáltica. Manta asfáltica, Que ainda sim, tem que ainda sua- resolve muito. A base de asfalto tá quente, asfalto tá que consegue quente. entregar um resultado Tem o bom. cuidado especial com a aderência. Aderência. Você tem que fazer um trabalho de engenharia. Exatamente, não é assim... eu costumo dizer, né, Rafael? Tudo, tem muita indústria grande por trás, tem muito estudo por trás, tem grupos econômicos gigantescos. Tudo funciona. A diferença entre funcionar e não funcionar está nos cuidados que... Geralmente é a mão de obra. Que o especialista tem. Tem. Eu tenho a humildade de nunca martelar a eficiência ou ineficiência de nada. Certo. Cara, tudo isso quando você está falando, você tem uma Sika por trás, você tem uma Viapol por trás, você tem uma MC Bauchimi por trás, você tem gigantes. Claro. Aí você fala assim, esses caras são mais bobos que nós. Eles são mais bobos que Tudo nós. alemão, italiano, francês, é o mestre que olha, sabe que mais. olha pro balde do produto e fala, isso aí Isso, não tá, não. você não Cara, pensa, não. lógico que não é. É. E não precisa ser muito inteligente para entender isso. Agora, tem questões de clima. Você fala que esse produto é excelente, só que esse produto ele está desenvolvido, ele impermeabiliza Indian Wells com 12% de umidade. Para uma região como a nossa dessa aqui, a gente tem uma janela desse tamanhozinho para aplicar esse produto, que é entre maio e não sei o que lá. Caso contrário, você tem... não, mas ninguém nunca me falou isso, porque isso também, também não falam, né? Não tá. Com certeza. Então eu coloco a coisa, eu acho a própria manta asfáltica, o próprio poliuretano, que também é quase o preço do revestimento. Quase o preço do revestimento. Também, acho que tem uma derivação também da poliureia, né? Poliureia, que aplica até com pistola. Você sabe, assim, a companhia das piscinas é especializada em piscinas e impermeabiliza as piscinas que constrói. Sim. Então, os outros sistemas, a gente tem conhecimento, Sim. mas se você me perguntar, você já aplicou a poliureia? Não. Sim. Nunca fui chamado para fazer uma obra com ela. a essa necessidade. Mas eu daria mais ou menos não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Ou se eu escapei dela. Mas você fez bem. Eu te falo que é assim, né? Eu nessa condição, eu não consigo escapar. E muita gente fala isso para mim, Rafael. É muito difícil realmente a gente pega uma obra do porte que nós estamos pegando e do custo, né, dos itens que nós estamos executando e alguém tem que se responsabilizar. Então, infelizmente ou felizmente, eu tô aqui para isso. E graças a Deus, cada dia nós estamos assumindo mais responsabilidades e vamos aprimorando para a gente estar cada vez mais preparado. Mas o fato é que impermeabilização, isso eu levo hoje para nossa equipe, que não é para amador. Quando você vai e deixa um mestre de obra oferecer uma solução que ele acha que funciona,
possivelmente isso vai trazer um problema. Então, eu gosto muito de trabalhar com produtos de marca respeitadas, trazer profissionais que vão usar isso, porque assim, a gente vê cada coisa dentro de obra. Eu vou te contar uma história aqui que aconteceu numa obra que a gente viu, que era assim, comprou ali aquele produto que é muito famoso, né? Que é um produto bem comercial, que é o Cicatop. E aí tinha lá como você disse, né? Numa cadeia, você imagina que tem ali cientistas, engenheiro químico que elaborou aquele produto. Mas a hora que ele vai ser aplicado, quem está manuseando, às vezes é um servente que não tem formação nenhuma e ele não foi treinado. Aí ele pega aquela resina com aquele pó e ele vai colocar água. Bate, achou que ficou grosso, vai lá, acrescenta uma aguinha. Porque quando você faz a mistura perfeita, ele às vezes fica grosso, ele fica difícil de misturar, então ele cansa o braço. Às vezes ele eu vou colocar uns 3 copinhos d'água aqui que vai ficar mais fácil de... E vai até render mais, né? Não, vai ficar líquido, vai ficar uma beleza. E fácil, eles têm 30 anos. Esse produto é tinta, ele não vai impermeabilizar mais nada. Então eu sempre falo, levo isso para nossa equipe que... Quando entra no assunto impermeabilização, não existe pressa e não existe achismo. E nós, como profissional da área, a gente está cada dia mais combatendo o cliente que quer fazer a todo custo. Porque se o cliente me contrata para fazer um trabalho de excelência e ele quer gastar o valor de um serviço que não é de excelência, aí a gente vai ter uma incompatibilidade. Você fica com a responsabilidade e não teve a chance de se precaver, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo que para mim é como se fosse um piloto ali de um helicóptero. E o dono do helicóptero às vezes não é ele, mas ele tem que falar, doutor, não vou decolar agora. Sinto muito, hoje não dá. Porque o teto não dá, nós não vamos. E muitas vezes a gente vai ali pela decisão comercial, que tem que ser muito agradável, que tem que concordar com tudo que o cliente pede, mas quando der o problema, a responsabilidade é do profissional. Né? Então isso eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo, cara, gasta e faça bem feito. Agora, se o cliente realmente não tiver o caixa, não tiver disposto, faz um projeto mais simples, faz uma piscina menor, faz um projeto mais simplificado, mas o que você se dispor a fazer, faz bem feito e com segurança. É minimizar riscos, né? Exatamente. E a gente como profissional e responsável e com autoridade no assunto para falar, né? Tanto você pela Setmaier como nós pela companhia. Da piscina. A gente não é mais entrante no mercado. Não. Então passou do tempo de você aceitar para agradar. Passou porque dessa hora. Porque o problema vai ser seu. Vai ser seu. Ele não vai voltar. Infelizmente vai ser seu. Às vezes a gente pode até ser mal interpretado como, mas aí é muito fácil, né? Você quer fazer tudo do melhor, aí foi muito fácil. Não é fácil. Cara, mesmo assim não é fácil. Mesmo assim não é fácil. Mesmo assim não é fácil. E o interesse, o que é? O interesse é o sucesso final do projeto. É a longevidade. A longevidade, minimizar retrabalho, aumentar índice de satisfação. Eu te faço uma pergunta. Independente de posicionamentos que a gente tenha de mercado, quem vende as obras para a gente são nossos clientes, não são? Sim, com certeza. Né? Porque ninguém folheia uma revista e fecha um contrato com você. Só porque viu. Não, de jeito nenhum. Sem dúvida. Eu estou falando de revista que eu sou um pouco antigo. Eu também sou da época da revista. Eu já fiz muita anúncio da Setmaier na revista. Mas então... Mas é verdade. Então é isso. Então é a experiência do cliente que vai te levar para o próximo nível, para o próximo trabalho ou não. Sim. Então a gente tem que se precaver, sem dúvida disso. Quando você atende esse público, né? E ele realmente é o que eu falo, né? O nosso processo de desligamento ele é muito longo, até pela nossa postura comercial. Então eu sempre falo para o cliente, eu já tive muitas opiniões, às vezes, de falar para o cliente, se eu pudesse dar uma opinião, seu quintal aqui, essa grama tão linda, você acha que o recurso agora não está preparado? Termina a obra, faz a piscina depois. Sim. Mas não faz ela de qualquer jeito,
porque possivelmente você vai ter problema depois, né? Então, pensa nisso, que às vezes isso você está trazendo para ser vamos falar assim, uma benéfica, e isso vai te virar um caos na sua vida, né? Você vai ter que sofrer muito com isso depois. E com o planejamento, a gente tem condições de fazer muita coisa. Por exemplo, final de obra a gente sabe que é sempre custoso, né? Eu construí agora recente e não precisava nem ter construído, sempre soube, né? Porque sempre você lida com o cliente, né? Tem aquela história que a hora que você entra, né? Tem segmentos que entram lá no começo, normalmente tudo está mais fácil. Tudo está mais fácil. É a fase do romance, né? E tem segmentos que entram mais pro final. Então, a gente normalmente, ainda que você esteja invertendo um pouco esse jogo, a rotina mais comum é você entrar lá no final. É a gente entrar mais no final. Aí o nível de desgaste já está sempre maior, as experiências do que ocorreu, a depender de como ele lidou com essa jornada de obra, né? Sim. Porque a obra só chama obra porque é uma obra. Senão não tinha outro nome, né? Não tinha outro nome. Então, assim, nesse aspecto, é muito importante a gente ter atenção e, às vezes, preparar o futuro. Olha, no trocador de calor eu gostaria, mas não é hora para ele, só que é o seguinte... Deixa a infra. Ele vai ficar lá, vamos fazer a infra, coloca inclusive até a infra elétrica no deixa quadro. Até o disjuntor pronto. Até o disjuntor pronto. Depois você compra isso, como compra um ar-condicionado com a rede frigorígena pronta. Bota na picape, vai, instala, se não for de um dia para o outro, em 3 dias no máximo, porque teve algum ajustezinho. Então, isso é muito importante, né? Também ser alertado. E hoje é interessante, Cristiano, quando a gente vai falar de custo, né? Porque existe muito, assim, um padrão, e eu não sei, eu costumo falar que obra, eu acho que todo mundo entende de obra, né? Você pega um médico, ele é médico e entende de obra. É um advogado, ele é advogado e entende de obra. Então, todo mundo entende um pouco de obra. E quando a gente vai falar sobre custo, né? Custo de metro quadrado, de construção, uma coisa que eu sempre falo para o cliente, né? Que quando, às vezes, a gente vem nessa linha dessas residências que a gente está falando, que até a 7 Maia chama lá de mega obras, é que quando eu tenho ali uma casa de 1.000 metros, mas essa área de lazer que eu vou fazer com esse tipo de especificação, ela eleva o custo do meu metro quadrado e ela não está mudando o tamanho da casa. Sim. Então, existe muitas tecnologias, muito produto embarcado que está na área de lazer, que o cliente começa a agregar esse valor. É uma automação na piscina. O sistema de tratamento auxiliar. É o sistema de aquecimento. E aí ele vai posicionando aquilo com tecnologia e gastando, e o custo lá do metro quadrado da casa está subindo. E aí é o que eu sempre falo para o cliente. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente coloca é quando o cliente tem uma área de lazer muito grande, é outra obra. O cara tem que entender isso. E isso faz parte... se você pega uma casa, o corpo da casa que a gente fala, e todos esses serviços adjacentes, é quase que você vai fazer outra casa, dependendo do tipo de investimento. É igual quando a gente fala de paisagismo. Esses dias a gente teve uma dupla aqui de engenheiro florestal, de um parceiro de paisagismo, a gente fala, hoje os investimentos em paisagismo também são enormes, né? Do mesmo jeito que faz na piscina. E isso acaba representando lá no metro quadrado. Agora, falando de tecnologia para você, por exemplo, quando você fala para mim de aquecimento, hoje o que mais está usando aqui na nossa região é o híbrido? É um modelo que tem solar com o trocador de calor? Olha, se a gente pegar em volume, simplesmente... O sistema solar ainda é o campeão. É o campeão, porque o investimento é mais baixo. Mais baixo. E nós temos um bom nível de insolação. Nós estamos numa região com um bom nível de insolação. Agora, com o advento da tecnologia inverter nos trocadores de calor, inclusive full inverter, que é aquela tecnologia que já tinha nos ares condicionados. Ar-condicionado, sim. Aí mudou um pouco o jogo por 2 aspectos. Os trocadores passaram a consumir menos da metade do que o tradicional consumia, que é o que a gente chama de on-off. Sim. E do lado de cá, o cliente está investindo em produção de energia através da fotovoltaica. Sim. Então eu tenho uma coisa que consome menos e outra coisa que eu estou produzindo.
Pronto. Isso deu um up. upgrade na venda de trocadores de calor no Brasil muito grande. Muito grande. Sim. Então, isso realmente foi uma mudança assim, muito, muito substancial nesse sentido. Mas, se você perguntar, e aonde fica o híbrido nessa? Porque nós temos o seguinte detalhe. O cliente, às vezes, ele confunde sol com calor. Qual a época mais fria do ano nosso, Rafael? Maio? Maio, junho. Maio. Tem uma nuvem no céu em maio, junho e julho? Não. Normalmente não. Não tem. O tempo é seco, o sol tá lá. Só que o que acontece? As noites são frias. São frias. O sol tá passando longe da terra, porque é época de inverno. Você vai pra rua, você fica batendo papo numa obra e às vezes esquece de chamar o engenheiro para ir pra sombra, porque o sol tá frio. Tá frio. Então, é impressionante. Eu costumo brincar com a minha equipe lá. Pode preparar que os telefones vão começar a tocar porque os aquecedores solares vão parar de funcionar. Mas não é que eles param de funcionar. É que o clima ficou adverso. Aí o cliente fala, meu, estragou. Você podia vir aqui porque estava esquentando tão bem, agora deve ter alguma coisa errada. Não tudo bem, você vai, até porque pode ser que uma bomba parou de funcionar, a água não está indo, mas você já sabe que esse índice vai lá para cima. Aí, às vezes, de cada 20 ligações, tem uma ou outra não conformidade. Entendi. Então, o que eu completo dizendo? O cliente precisa se envolver para você questionar ele se isso incomoda ou não. Tipo assim, não, esse negócio de aquecedor, vamos ficar só mesmo no solar e tal, Goiânia é quente, tem sol o ano inteiro. Ok, mas te incomoda 3 meses ali no ano? Você usar menos a piscina? Ficar mais fria? Cara, se ele falar que não, tá combinado. Toca sim. Nós estamos na mesma página. Sim. A história do envolvimento com o cliente e um profissional, uma equipe preparada com expertise, de pontuar exatamente aquilo que a trajetória de 30 anos nos deu, é fundamental para o sucesso do projeto. Sim. É você alinhar expectativas. Sim. Quando eu falei aquele exemplo de que quem não se envolve normalmente tem menos felicidade, né? Porque não tem expectativa alinhada nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Então, isso é um ponto que eu acho que assim, seria bom e é muito importante que aconteça. Quando nós temos essa abertura, a nossa taxa de conversão normalmente cresce muito. Cresce muito, Quando a gente vira número, não. E aí, outro ponto que eu queria te perguntar. Hoje você tem, a gente sabe que no mercado ainda existe muita informalidade na parte da piscina, né? E a gente está se posicionando, vamos falar, num alto padrão para vender um produto diferenciado e um serviço diferenciado. Para isso, quando você atinge esse público, você, por exemplo, que tem um showroom, você tem uma estrutura, você tem uma loja física, além de vender também pela internet, mas você tem essa estrutura toda e aí você tem o pós-atendimento, que é o pós-venda. Como você tem que lidar com o produto ali quando você acaba de produzir, você entrega e depois você tem que manter esse cliente. Você selecionou ao longo desses 30 anos os parceiros e marcas que você quis trabalhar em função disso? Tipo assim, cara, esse aqui eu não vou mexer com esse produto, com essa marca, porque ela é ruim. Então, assim, todos os seus produtos hoje na Companhia das Piscinas, você tem as marcas que vocês escolheram trabalhar em função da qualidade? Exatamente. Na verdade, o mercado é muito dinâmico, né? Como 30 anos não são 3, nós já vimos empresas nascerem... E quebrarem, nascerem, quebrarem. Então, isso tem, né, um aspecto muito, muito interessante com relação a isso. Mas, assim, eu já ouvi de muita gente falar, cara, com o posicionamento que a companhia tem, por que você está querendo vender essa xícara aqui? Só porque tem 5 anos de garantia, só porque a chapa é mais grossa, só porque o produto é de primeira. Você está gastando muita lábia com esse produto aqui, vende esse outro aqui. Você ganha até mais. Você vai vender muito mais fácil e às vezes tem até mais margem. Sim. Cara, mas aí é questão de DNA, aí é questão de formação, é questão de engenheiro, é questão de também falar o seguinte, cara, eu prefiro um volume menor, com um valor agregado maior e a maior satisfação do meu cliente do lado de lá,
Eu prefiro navegar no Mar Azul, ainda que seja difícil, É difícil. do que cair no comercial que todo mundo tem. Vende a todo custo. A todo custo. Então, assim, só que é um desafio grande, viu? Eu sei é um disso. desafio. Às vezes você fala assim, você às vezes deixa de lograr sucesso num negócio e depois você é chamado para alguma coisa. Sim. Aí você fala, nossa, mas o que tá aqui eu fazia metade do preço do que... Mas por quê? Porque você estava pensando num... Então, agora, isso vai acontecer sempre. Eu costumo brincar muito assim, o que seriam das empresas de produto de ponta, que investem mais em tecnologia, mais em qualidade, que tem um custo de produção maior para entregar no mercado um produto diferenciado, Prêmio. se ninguém olhar para elas, se não tiver ou uma revenda ou um especialista de autoridade para pôr debaixo do braço E falar, é aqui? e falar aqui que nós vamos. Tem que ser esse, né? Então a Companhia das Piscinas tem esse DNA. Sim. Tá entendendo? Hoje, uma dificuldade que a gente tem, eu sempre levo muito isso aí para o cliente, é quando ele vai fazer uma cotação, não só de produto de equipamento de piscina, mas na obra inteira, com produto da internet, muitas vezes chinês, né? Porque a gente fala que precisa ter essa assistência técnica. Você ter a estrutura, por exemplo, uma coisa que vocês estão fazendo lá, que eu achei fenomenal, Cristiano, quero até te parabenizar aqui, sobre a questão quando você tem problema de bomba, que você tira uma bomba para consertar e já instala uma para o cliente para ele ficar desguarnecido. É o hack. Reposição automática CIA. Então você vê, isso aí é uma coisa que, cara, relativamente simples, você tem um estoque lá que você pode atender. Rotativo, às vezes o produto tá na garantia e você consegue atender o cliente que ele não vai ficar desguarnecido ali por aquele tempo. Por aquele tempo, né? Nós escolhemos para esse projeto alguns produtos, né? Não dá para fazer com todos, mas tem algumas linhas que a gente faz. Agora, a gente partindo aqui para algumas perguntas finais, o que eu queria te colocar um assunto que sempre ele é polêmico e eu queria ver como que você enxerga isso para a área da piscina, que é a grande dificuldade que a gente tem hoje com a mão de obra. Certo. Né? Hoje é unânime que esse assunto, todas as pessoas que passam por aqui comigo, a gente tem que falar disso. E eu que vivo todas as áreas, você imagina o que eu passo, né? Mas por um lado eu acho que isso acaba sendo benéfico, a gente valoriza as pessoas que são boas. Mas eu queria que você me falasse assim, como que vocês estrategicamente enxergam no seu negócio essa deficiência de mão de obra? Por quê? Porque você instala, né? Então você, além de venda, que você tem a loja toda, vendedores, equipe, e você tem uma equipe enorme de instaladores. Conta essa dor para nós aí, como que é. A maioria esmagadora dos nossos negócios tem serviços envolvidos. Eu costumo dizer que, na verdade, os produtos de alta eficiência, os produtos de alta garantia, mas são produtos. Agora, eles não são nada sem a mão de alguém que vai lá montar. E até pelo nosso posicionamento, 90%, mais de 90% do que a gente vende, a gente instala. A Companhia das Piscinas, eu até queria que fosse mais, tá? Uma loja de balcão, me dá uma bomba, põe no carro e sai. Não. A gente acabou automaticamente inchando para um caminho que é projeto, fornecimento, aplicação. Sim. Ora com mão de obra civil, em alguns casos, e ora só com mão de obra técnica. Essa mão de obra técnica, a gente tem um quadro técnico interno que está muito voltado ao pós-venda, porque você vai colocando projetos na praça, vamos dizer assim, e obviamente você vai precisar de alguma coisa eventualmente. E temos também uma outra linha, a maioria formados por nós, porque nesses 30 anos nós já tivemos times, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, hoje eu tenho umas 5 pessoas que estão dentro da nossa estrutura que foram formados por nós lá 10, 15, 20 anos atrás. Às vezes a pessoa vai ficando muito grande, você não consegue manter ela da forma tradicional, só para vocês, com exclusividade. Sim, ele vira um instalador. E ele vira, mas o DNA é DNA de Companhia das Piscinas. O cara foi criado ali dentro, ele conhece os valores. Ele vira um terceirizado seu. Mas assim,
quase que ganha cesta, como é que é? A cesta de Natal de final de ano, Ele tá tá na mão dele também, a lista tá. Ele tá lá no, A na festa lista. de confraternização de Ele final tá de lá ano, o também. cara tá lá também e tal. Entendi. Então, isso é uma relação muito, muito interessante com essa parte dos instaladores. A parte da mão de obra civil, a gente também tem parecido com isso, mas é o que você falou, cada vez ela vai ficando mais restrita, né? Mais difícil, né? Para vocês, por exemplo, eu acho assim, eu falo, nossa, dificuldade de fazer 10 piscinas ao mesmo tempo, o Rafael tá fazendo 10 casas, pô, né? Como é que faz? Como é que faz? Agora deixa eu te fazer uma pergunta pra gente, pessoal nosso que estiver assistindo, entender. Pra você, quando você vai fazer uma obra de uma mega piscina Certo. e uma obra de altíssimo padrão, o que diferencia para vocês, como especialista em piscina, quando é uma obra que está sendo gerida por uma construtora no padrão da Setmaier? O que muda para você nisso? O que você enxerga de valor quando Cara, você vai fazer o seu assim, serviço? o que mais nos chama atenção é que você está lidando também com um especialista naquela outra parte que está ali recebendo o seu trabalho. Cara, se é especialista para especialista, a facilidade vamos dizer assim, aonde o meu trabalho entra no seu, é muito fácil de lidar com aquilo, porque todo mundo tá sabendo do que está falando. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, muita tranquilidade e segurança no sentido do seguinte, o escopo do nosso trabalho vai até aqui eu preciso do outro complementar, e aqueles negócios de conjuntos, né, que a gente estudou. Sim. E esse ponto de interface é um ponto que, se você está lidando com quem sabe o que está fazendo, sabe como nós fomos contratados, e tem a outra parte, isso é o maior segredo do sucesso. Aonde o negócio não funciona é quando você não tem. Eu costumo dizer o seguinte, Rafael, eu não quero passar a minha responsabilidade de nada para a construtora. O meu escopo eu vou executar. Mas é super importante que a outra parte também execute o dela e essa união... Tem essa sinergia. A coisa que mais nos atrapalha é você chega numa obra e fala, então, os canos do solar estão passando aonde? Não vamos passar isso aí não. O doutor falou que vocês vão fazer tudo. Fechou que vocês vão fazer tudo. Aí você já começa a falar assim... E a infra não é nossa. Cara, não é tudo. Isso aqui não tá... Então, tipo assim, se tem cooperação... Porque a gente não tá aqui... Eu não estou numa disputa com quem está de lá. Nós estamos focando o sucesso do nosso cliente final, que é o principal objetivo. Então, toda obra que tem... Eu volto a repetir. Não é que você faz aquilo que eu fui pago para fazer, não. Nunca. Mas se tem cooperação... vai. Tem gestão, né? Tem gestão. A gestão exatamente. Hoje, essa semana eu tive com um cliente, a gente apresentando uma proposta, e eu comentei com ele uma linha de raciocínio que eu falei, cara, realmente assim, me veio esse insight na hora e eu falei, realmente é muito interessante a gente pensar assim, quando você faz uma gestão bem feita do processo como um todo, às vezes o cliente não percebe, mas você já viu como a gente faz, por exemplo, gestão de almoxerifado em obra? Por exemplo, você executa a sua piscina, mas os seus equipamentos são entregues na minha obra. E Sim. quem cuida dos seus equipamentos sou eu. A guarda é sua. A guarda é minha. E aí eu comentei isso com o meu cliente. Eu falei, nas nossas obras, da porteira para dentro, tudo ou foi culpa minha, ou foi eu que realizei com sucesso. Então, por exemplo... A responsabilidade é total. A responsabilidade é total. Então, você imagina, a companhia das piscinas, ok, ela vai fazer aquela piscina que ela foi contratada. Mas quando ela manda o caminhão levar todos os equipamentos e fica lá por uns 10 dias até você chegar, aquele equipamento está sob a minha guarda. Se você chegar lá e tiver danificado um filtro, a responsabilidade é de quem? É minha. Ou uma caixa leve foi confundida com um lixo. Sumiu, jogou embora. no lixo, ou sumiu, ou foi roubada, ou foi extraviada, ou foi quebrada. A gente já teve vários casos assim. E essa responsabilidade é de quem? De quem cuida do canteiro, é da consultora. Então, quando eu coloquei para ele, eu falei, a gente tem uma responsabilidade muito grande de obra, que muitas vezes o cliente não vê, porque ele só pensa ali no serviço propriamente dito, é a gestão do almoxerifado. Acha que você só constrói, né?
E o almoxerifado de uma obra dessa não é qualquer almoxerifado, né? Eu não estou cuidando só de areia, cimento e brita. Quando eu entro na fase de acabamento, eu costumo falar que isso pode gerar uma disciplina e, às vezes, até um profissional especializado que é o quê? Gestão de canteiro de obra. O tanto que é complexo isso. Porque quando você vê, né? Você vê quando a gente fecha com coisas de altíssimo valor agregado, valor. Pequeno. Você pega um monocomando cooler da vida aí. Por exemplo, você pega aquelas peças suas que vocês vendem lá com aquele inox mais caro, que é aquela luminória acabamento. Parece uma joia. Parece uma joia. Vem uma caixinha daquela, e sumiu ali e pronto. Então, às vezes, a gente tem que ter, cara, é uma gestão especializada naquilo, que faz parte, como você colocou aí, da nossa guarda, né? A gente faz essa gestão de tudo isso aí. E aí, muitas vezes, o cliente só enxerga o serviço propriamente dito. Mas cabe à construtora, e eu falo que esse é um dos papéis aí que as construtoras que são consideradas de alto padrão têm que trazer essa claridade para o cliente, que assim a gente consegue elevar a qualidade do nosso serviço e o valor do nosso serviço. Ser mais valorizado. A palavra é literalmente essa. A gente ser mais valorizado no trabalho que a gente faz. E quando eu falo de parceria, Cristiano, para mim, muitas vezes tem cliente que pergunta, mas você só faz com eles? Eu falei, não, de jeito nenhum. O cliente tem a liberdade de escolher. Mas na minha cabeça, o que eu considero como parceria? Não é o sucesso de você fechar um negócio, é quando dá os problemas. Sim. Porque a gente tem muitos problemas, e esses problemas... Tem problemas que são inerentes a qualquer coisa. Quando a gente tem que resolver esse problema, se eu tenho uma relação amistosa, geralmente esse problema vai ser solucionado e quem vai ser beneficiado é o nosso cliente, em vez de gerar uma demanda que também vai chegar no cliente, né? Então, isso que eu sempre falo que é importante sempre ter esse time de parcerias. Queria te fazer mais uma pergunta. Como que é o relacionamento seu com os arquitetos, por exemplo? Que hoje você também fecha... Muito arquiteto está fazendo um projeto e procura vocês para tirar dúvida. Você tem um relacionamento direto com a arquitetura? Olha, nós temos um relacionamento direto com a arquitetura. Talvez não do mesmo nível de uma loja de mobiliário, de uma loja de móveis planejados, porque a gente entra ali numa fase um pouquinho mais bruta, né? Sim. Da obra. E as nossas peças não são necessariamente vistas, né? Assim, ali não está para ser exposto. A piscina, sem dúvida que sim. A gente faz parte de alguns grupos, né? De relacionamento, que volta e meia a gente tem parceiros fortes nesse segmento. Acho que a gente deveria, inclusive, se aproximar um pouco mais desse segmento, mas... com o posicionamento que a gente tem hoje, já nos coloca, assim, como a preferência e o valor percebido de grandes players, assim... Daqui da nossa região. Da nossa região. Maravilha. Da nossa região. Maravilha. Né? Tem essa característica. Inclusive, até fazendo um gancho, não só do arquiteto propriamente dito, que é onde a gente atua com mais frequência, eu estava pensando aqui esses dias, olhando, até fui pesquisar. O primeiro condomínio nosso ali na Rio Verde... Jardins... Foi inaugurado Viena. Foi inaugurado em 95. Logo você estava abrindo a empresa. E nós estamos falando de 30 anos, 31 anos. Eu queria saber de você como a Setmaier verifica, visualiza, se posiciona no mercado do retrofit. Essas piscinas, você tem situações de coisas que já estão muito antigas. Sim, sim. Obviamente que muitas pessoas já reformaram, mas você vê uma crescente de disso, reforma. Porque nós já estamos com muitas casas de alto padrão sendo retrofit em condomínio completo, que não existiam, que já estão... sendo... como que a Setmaier está posicionada nesse... Então, hoje esse é um dos itens que a gente trabalha. Tem aumentado bastante. Eu acho que a gente deve ter umas 5 obras aí de reforma. Hoje nós optamos por trabalhar apenas quando é reforma global. Então, a gente não consegue atender... o cliente só quer reformar uma cozinha. Isso a gente não consegue atender devido ao volume. Mas reformas
inteiras de imóveis, a gente tem muito. Inclusive, esse mês teve um caso muito particular no condomínio Alphaville, que você vê como que isso é forte. O cliente comprou uma casa muito antiga e derrubou a casa toda. Tá. Que a gente ia fazer um retrofit, mas era um imóvel que ele não estava conseguindo chegar no objetivo Ele dele. comprou praticamente e nós o lote. fizemos literalmente demolir uma casa completa. Inclusive, criamos aí um procedimento para o Alphaville, que foi a primeira casa que foi 100% demolida. Definimos um procedimento com o condomínio de que seria regras, porque eles já estão esperando que agora isso vai acontecer mais. Porque os melhores condomínios que estão melhores posicionados aqui na nossa região, o terreno começa a valer mais do que o imóvel, dependendo do jeito que ele foi tratado. Mas a gente percebe, Cristiano, que assim, depende muito da maneira que o cliente cuida do imóvel, tá? Tem cliente que nunca vai precisar de uma reforma porque ele está sempre reformando e a casa está sempre nova. E quando é aquele cliente que deixou 20 anos utilizando o imóvel, ele acaba e vai ter que fazer uma reforma. Mas eu acho que é um item que tem muito, é um produto que vai acontecer muito, é uma obra muito difícil, geralmente é muito mais complexo do que fazer nova, mas hoje nós estamos atendendo muito cliente assim, mas só para reforma completa, né? Então a gente já tem bastante e acho que isso aí é uma tendência, né? É uma tendência. Vocês vão ter muito fazendo isso aí. Eu pergunto muito isso, inclusive, que eu falo para os nossos clientes. Falei, gente, um barulho numa motobomba de uma casa de 20 anos que você tem a chance de adentrar o imóvel é sempre uma oportunidade de negócio. Sempre oportunidade de negócio. Ali, porque com certeza, é um monte de coisa para fazer. Esse mercado do retrofit, né? Você pega aquela crise europeia de 2008, as empresas de piscina lá não quebraram por conta do retrofit. Sim. Porque projetos novos, não tinha. volumosos, praticamente, não tinha. Praticamente acabaram. E como nós somos muito novos, né? O país é novo, a cidade é nova. Sim, sim. Apesar de que, nova. Apesar de que para piscina, né? Para esse segmento nosso de obra. Então, isso não fazia tanta parte assim do nosso dia a dia. Sim. Mas eu tenho percebido também e acho que é um mercado que, por exemplo, pouca gente gosta dele. Você concorda? Pouca gente gosta. Todo mundo quer pegar o filé. O novo, né? O novo, Eu tenho uma visão diferente. Eu sempre achei que tudo que é mais difícil é mais fácil de destacar, porque tem menos concorrente, né? Minha visão sempre foi essa. Mas, Cristiano, queria chegar aqui com você no final. Nós estamos aqui já na última pergunta. Já passamos aqui de 1 hora do nosso episódio. E nós aprendemos aqui, né? A gente vai criando alguns padrões e eu sempre tenho a última momento de fala com o nosso entrevistado é que eu quero que você olhe aqui para sua câmera exclusiva e você vai falar para o nosso público aí por que ele deve contratar a Companhia das Piscinas para fazer uma piscina. Eu não esperava por isso, não. Venda o seu BBB, né? Venda seu peixe aí e fala por que você acha que o cliente hoje tem que procurar vocês. Olha, de forma bem simples, eu acho assim, a gente é autoridade no segmento pelo tempo que a gente está lidando nesse segmento, pela formação, pelos inúmeros projetos que a gente já desenvolveu e principalmente pela responsabilidade e a forma que a gente trata o pós-venda, né? Eu sou um cara que eu não posso nem sair na rua se eu tiver problema de pós-venda, porque eu vendo aonde eu convivo. Pronto. Não que fosse diferente, né? Mas então a seriedade, a segurança é ponto. Problemas eventuais, se ocorrer, certamente sempre foram resolvidos e sempre serão. Pronto. Agora, a expertise, o entendimento, o que nós já aprendemos ao longo de todo esse tempo, nos credencia, sem dúvida alguma, a ser uma excelente opção para aumentar a chance de sucesso do projeto. Principalmente de alto padrão. Se eu tivesse contratando hoje, eu ia contratar vocês. Você tinha que ter me falado que eu tinha que ter ensaiado. Então, Cristiano, quero te agradecer, pelo tempo aí. Eu sei que lá na empresa vocês estão sempre muito corridos, né? Eu acho que é muito projeto, graças a Deus, mas tirar aí um tempinho para a gente falar sobre isso, eu acho que é enriquecedor, é engrandecedor. Queria te agradecer pela presença, pela parceria de sempre, né? Que a gente está sempre nos momentos felizes quando a gente fecha um contrato e nos momentos tristes e nos momentos difíceis quando a gente tem que resolver um problema. Mas o grande
a grande chave é que a gente nunca deixe de resolver nossos problemas com os nossos clientes, tá? Eu acho Então, importante. te parabenizo, levo os parabéns para todo o seu time, a equipe que sempre lida com a gente, seus instaladores, os vendedores, né? Que às vezes todo o meu time de engenharia relaciona muito com o seu eles. time da empresa. Levo os cumprimentos para eles e quero te agradecer mais uma vez, tá? Ó, eu que agradeço a oportunidade. Você já está mais treinado, né? Que você está fazendo muito, né? Não, isso Mas, tá da mesma aprendendo. forma, agradeço aí sempre o prestígio que vocês sempre nos dão. E queria dizer que podem contar sempre, nos momentos alegres, nos tristes, nos difíceis. Isso é A parceria. gente nunca se furta em resolver o que for preciso. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você. Pessoal, finalizamos então mais um episódio falando sobre piscinas em obras de alto padrão. Fiquem ligados aí que em breve teremos mais fornecedores para as obras de altíssimo padrão que você quer aprender e quer ter conhecimentos novos. Até logo.